A noiva fez uma aposta durante um jantar com algumas amigas. Elas ligaram para seus respectivos namorados para que as levassem para casa. A pessoa que sair por último paga a conta. Até que a última a perder foi Jian Shuin. Eu não fui buscá-lo até as 2 da manhã. A penúltima, Xia Vanxi, deu um tapinha no ombro de Jian Shuin. Ela disse com certa compaixão: meu namorado deve ter acabado o trabalho extra. Então, eu vou embora primeiro. O namorado de Xia Vanxi lançou um olhar significativo para Jian Shuin. Ele não disse nada. Ele segurou a mão de Xia Vanxi e saiu. Quando viu o motorista se aproximar, o semblante de Jian Shuin imediatamente ficou frio. Todos sabem que Jian Shuin tem 2 casas fora de casa. Esses anos, ela aparentemente ficou noiva de mim. Mas secretamente, ela estava parecendo como um casal com seu amor platônico, envolvendo-os em um romance apaixonado. Ela escondeu completamente essas coisas. Todas as suas amigas sabem disso. Os pais dela também sabem. Mas todos estão escondendo isso de mim. Apenas porque eles sabem. Eu sou a vida da Jian Shuin. Assim que eu souber, eu certamente a deixarei. E ela com certeza ficará louca. Desta vez ela exagerou. Naquela noite, depois de beber o leite que Jian Shuin me entregou, eu só sentia minhas pálpebras cada vez mais pesadas. A consciência gradualmente se afastava do corpo. Não sei quanto tempo passou. Eu senti que havia chegado a um lugar desconhecido. Apenas ouvia ao meu lado um som familiar. Shuin, você ficou louca? Você realmente vai esconder isso de Xiao Yunxi? Tirar o rim dele para dar a Song Jinyan. Era a voz de Shen Shui. Ela é a melhor amiga de Jian Shuin. Apenas ele pode encontrar uma compatibilidade perfeita. A voz de Jian Shuin estava terrivelmente calma. Jinyan está em perigo iminente e não pode esperar. Quanto a Yuxi, eu vou compensá-lo. Ele não quer que eu me case com ele? Depois da cirurgia, eu vou me casar com ele. Nesta vida, nunca vou me divorciar. Os utensílios de vidro caíram no chão com força. Shen Shuyan quase estava gritando. Mesmo sem o rim, de que adianta você compensar isso? Eu realmente não entendo o que Song Jinyan conseguiu. Naquele terremoto, você se feriu nas pernas para salvá-lo e perdeu o direito à herança. Mas ele virou as costas e saiu correndo com outra mulher. Aqueles dias foram Xiao Yunxi que esteve ao seu lado cuidando de você. Para te aplicar a injeção, ele usou a si mesmo como cobaia. As pernas dele ficaram cheias de manchas roxas. Para procurar tratamento, ele esperou um mês na porta do médico famoso. Agora, Song Jinyan voltou. Ao ver você se reerguer, ele voltou a se aproximar. Ao saber que você estava grávida do filho dele, ele começou a te enganar com palavras doces. Você então tomou o remédio para abortar sozinha. Você perdeu o primeiro filho de vocês. Ele ainda acha que foi por descuido dele. Não protegeu bem o filho de vocês. Estive deprimida por 3 meses inteiros. E agora você realmente ainda quer tirar o rim dele para dar a Song Jinyan. Chega! Jian Shuin de repente aumentou a voz. Eu sei que ele me ama tanto que poderia dizer uma frase. E Song Jinyan é egoísta, interesseiro e vaidoso. Mas eu ainda amo Song Jinyan. Amá-lo como uma louca. E Xiao Yunxi? O que ele é? Ele não significa nada. Minha decisão está tomada. Hoje não adianta ninguém tentar me convencer. Eu preciso tirar o rim dele. No momento em que essas palavras foram ditas, eu senti a faca cirúrgica cortando minha pele. O anestesista claramente subestimou minha resistência à dor. Cada centímetro de dor era claramente palpável. Mas comparado à dor física, o que mais dói é o coração que está sendo torturado dentro do peito. Eu amei Jian Shuin por 10 anos. Dos 16 aos 26 anos. Minha juventude, meu amor, tudo que eu sou eu dei a ela. Olhando-a enlouquecer por Song Jinyan. Observando-a desmoronar após ser abandonada por Song Jinyan. Eu a acompanhei nos dias mais sombrios após sua invalidez. Suportando sua raiva e melancolia. Até mesmo sendo derrubado no chão por ela quando estava fora de controle. Mas eu nunca reclamei sequer uma vez. Apenas me levantei em silêncio e continuei a cuidar dela. Eu pensei que um dia ela olharia para mim. Mas, na verdade, eu não significava nada para ela. 10 anos, exatamente 10 anos. Mesmo que tenhamos passado por tanto juntos, ela ainda só ama Song Jinyan. Por que com uma palavra de Song Jinyan, ela decidiu acabar com nosso filho? Por que Song Jinyan precisava de um rim? Ela escondeu de mim que retirou meu rim para dar a Song Jinyan. Não sei quanto tempo passou. Eu senti algo sendo arrancado do meu corpo. Era meu rim. Era também todo o meu amor acumulado por 10 anos. Quando voltei a mim, o cheiro de desinfetante no ambiente fez meus olhos arderem. Acordei. Uma voz fria e indiferente veio da porta. Meu corpo ficou tenso e lentamente levantei os olhos. Jian Shuin estava de pé na porta iluminada.
Sua silhueta delicada foi projetada como uma sombra fria. Ela deu passos e se aproximou. Suas pernas finas e longas sob o vestido branco. Cada passo parecia pisar meu coração. Ela se sentou ao meu lado na cama e estendeu a mão para acariciar meu rosto. Com as sobrancelhas levemente franzidas, ela disse: "Está doendo muito, é muito doloroso." Eu a observei. Meu coração parecia estar sendo apertado com força por uma mão invisível. A dor era tão intensa que quase me deixou sem ar. Como ela ainda podia me perguntar com tanta ternura se eu estava com dor? Como ela pôde, após ter removido meu rim com suas próprias mãos? Depois de termos perdido nosso filho, poderia ainda sentar-se na minha frente como se nada tivesse acontecido, olhando para mim com esse olhar de preocupação e perguntando o que havia de errado. Ao abrir a boca, minha voz estava tão rouca que era quase insuportável. Jian Shui não mudou sua expressão, mantendo um tom suave. "Você teve uma apendicite aguda e já se operou." Apendicite. Eu ri sarcasticamente. Ela nem se deu ao trabalho de inventar uma mentira convincente. Ela não percebeu nada de estranho. Apenas achou que eu estava com muita dor. Ela disse rapidamente que ia chamar um médico e saiu apressada. Mas ao sair, ela nunca mais voltou. 3 horas depois, alguém entrou para me trocar o curativo, comentando em voz baixa: "A caixa de beleza é boa para o Sr. Song?" Na noite passada, não só ficou acordada a noite inteira. Acabei de ouvir que o Sr. Song acordou. Quero comer o mingau daquela antiga casa de fama no oeste da cidade. Então, apressadamente, fui pessoalmente dirigir para comprar. Ainda está chovendo muito lá fora. Ao ouvir isso, não consegui conter as lágrimas que voltaram a brotar. Então era isso que a fez nunca voltar. Ela estava tão certa de que eu a amava e que não ficaria bravo com ela. Por isso, nem se deu ao trabalho de enviar uma mensagem explicativa. "Jian Shuin, com que direito você pensa que eu vou te amar sem limites?" Eu olhei pela janela. Não sei quanto tempo se passou. Só depois que a enfermeira saiu, eu peguei meu celular. Meus dedos pararam na tela por um segundo. Em seguida, discotei um número. Quando a chamada foi conectada, uma voz feminina suave e sonolenta veio do outro lado. "Senhor Xiao." Eu respirei fundo. A voz era suave, mais clara. "Qin Shuelan, você tem interesse em se casar comigo?" Houve um silêncio momentâneo do outro lado da linha. "Você ligou para o número errado, eu não sou Jian Shuin." "Eu sei." Eu apertei o celular com força, meus dedos ficaram brancos. "Eu estou falando com você, 8. Eu não quero mais me casar com Jian Shuin." Qin Shuelan parecia ter se interessado, com um tom vagaroso. "Então, por que você acha que eu me casaria com você?" Eu fechei os olhos, a voz tranquila. "Apenas porque você sempre desprezou Jian Shuin. Apenas porque eu pausei e disse palavra por palavra. A foto de perfil na sua mesa de escritório sou eu." Silêncio mortal. Não sei quanto tempo passou. Do outro lado da linha, ouviu-se uma tentativa de se manter calmo. "Como você soube disso?" Eu olhei para o teto pálido do quarto. O líquido no soro caía gota a gota, como se estivesse contando os últimos momentos da minha paixão. "Você só precisa responder se está disposto." Houve 2 segundos de silêncio do outro lado da linha. Então, a mulher finalmente falou. Sua voz carregava uma emoção indefinida. Sua respiração soou um pouco desordenada. "Vem até mim em 7 dias para pegarmos a certidão." Ela fez uma pausa. "Depois de nos casarmos, para sempre. Não pode ter nenhum envolvimento com Jian Shuin." Fechei os olhos, a voz suave, mas firme. "Não vou. Depois de 7 dias, nunca mais a verei." Após desligar o telefone, eu imediatamente reservei um voo para a cidade S em 7 dias. Aquilo era o território de Qin Shuelan. Depois, Jian Shuin não apareceu o dia todo. Apenas a enfermeira entrou pela porta com um tom respeitoso. "Por favor, senhor. A empresa de refeições tem estado muito ocupada recentemente, então estamos aqui para cuidar de você." Eu apenas fiz um som de concordância e não desmascarei. Eu sei que Jian Shuin não está ocupada. Ela está ao lado da cama de Song Jinyan, não se afastando nem por um passo. Até o dia da alta. Jian Shuin finalmente apareceu. Ela usava um vestido justo. Havia uma certa fadiga em seus olhos. No entanto, ela ainda era linda o suficiente para tirar o fôlego. Ao me ver arrumando minhas coisas na porta do quarto, ela se aproximou rapidamente, estendendo a mão para pegar minhas roupas. Seu tom era de desculpas. "Desculpe, Yunxi tem estado muito ocupado com as coisas da empresa. Além disso, estou organizando uma surpresa, por isso não consegui vir te acompanhar." Eu evitei sua mão e segui em frente com a bolsa. "Que surpresa?" O canto dos lábios de Jian Shuin se levantou levemente, com um raro toque de suavidade em seu olhar. "Vou te levar a um lugar." 30 minutos depois,
O carro parou em frente a um hotel de luxo. Eu segui Jian Shui enquanto ela entrava. No momento em que empurrei a porta do salão de festas, uma visão de rosas e luz de velas se apresentou diante dos meus olhos. Era, na verdade, um evento de noivado. Os convidados rapidamente se viraram. Os olhares estavam todos voltados para mim. Jian Shui segurou minha mão e caminhou até o centro. Em seguida, ela tirou as alianças de dentro da bolsa. Yun-shi. Ela levantou os olhos para mim, sua voz suave e séria. Vamos nos noivar, tudo bem? Eu a encarava em estado de choque. Meu coração parecia apertado por uma mão invisível. Eu havia desejado tanto por este momento. Mas ao olhar para o anel delicado e deslumbrante, eu sentia uma ironia imensa. O noivado pelo qual esperei tanto foi algo que eu consegui trocando meu rim. Eu estava prestes a recusar, quando, de repente, a porta do salão de festas foi empurrada. Desculpe por chegar atrasado. Um som fraco e ofegante surgiu. Virei a cabeça e vi Song Jinyan vestindo uma camisa branca. Ele estava de pé, com o rosto pálido. Seus olhos estavam brilhando com lágrimas. Shuin e Yun-shi. Song Jinyan se aproximou com a voz embargada. Eu cometi um erro naqueles tempos. Eu não deveria ter insistido em Shuin ultimamente. Eu atrapalhei vocês. Então, sabendo que vocês iam se casar, eu vim pessoalmente dar os meus parabéns. Ele disse isso enquanto tirava 2 caixas de presente delicadas da sacola. Ele as entregou a Shuin e a mim. Desejo a vocês felicidade. Depois de dizer isso, ele se virou para ir embora. Mas, assim que deu 2 passos, seu corpo balançou repentinamente. Ele desmaiou no chão. Gemia! O rosto de Shuin mudou de repente e ela se levantou rapidamente. Ela correu até ele sem hesitar. Levante lentamente Song Jinyan. Ela até esqueceu que ainda estava no local do noivado comigo. Esqueceu que ainda segurava a aliança que não foi entregue. Os convidados ficaram instantaneamente em alvoroço. Sussurros começaram a surgir por toda parte. Mais uma vez assim. Quando Jian Shuin viu Song Jinyan, não havia mais ninguém em seus olhos. Eu estive com ela todos esses anos. Mas nada se compara a um olhar de Song Jinyan. O único que ela sempre amou foi Song Jinyan. Eu fiquei parado, com os dedos enterrados na palma da mão. Eu olhei para Jian Shuin, que ajudava Song Jinyan a sair apressadamente, observando Song Jinyan nos braços de Jian Shuin, secretamente me fazendo um gesto de retorno. Você nunca será melhor do que eu. Atuação medíocre. Mas Jian Shuin acreditou sem sequer desconfiar. À noite, Jian Shuin não voltou. Eu estava sentado no quarto. Organizava todas as fotos e presentes relacionados a Jian Shuin. Tudo foi colocado em ordem. Eu joguei todas essas coisas bagunçadas na caixa. Até que vi uma roupinha de bebê rosa e adorável, apertando o suave tecido. Eu não consegui conter as lágrimas. Quando Jian Shuin engravidou pela primeira vez, eu estava ansioso pela chegada daquela criança. Esperava que pudéssemos nos casar e ficar juntos para sempre. Mas agora, aquela criança com 3 meses de gestação, foi assassinada pelas próprias mãos de Jian Shuin. Eu reprimi a dor que sentia no coração. Agarrei uma grande caixa cheia de coisas e joguei no lixo. As coisas foram descartadas. E levei embora todo o meu amor por Jian Shuin. No dia seguinte, fui diretamente ao grupo Jian para pedir demissão. No passado, Jian Shuin tinha deficiência nas pernas e perdeu seus direitos de herança. Foi um filho ilegítimo que tomou seu lugar. Posteriormente, ela se recuperou das pernas. E a primeira coisa que fez foi assinar um acordo de aposta. Somente se, em 3 anos, a empresa dobrasse seu desempenho poderia recuperar o que era seu. Para ajudá-la, trabalhei como assistente ao seu lado, a acompanhando em compromissos sociais e bebendo até ter hemorragia estomacal. Passei a noite acordado até desmaiar. Fiz tudo isso apenas por amor. Mas no final, o que eu realmente ganhei? Ainda bem que não vou mais agir assim no futuro. Quando disseram que eu ia me demitir, a empresa ficou em alvoroço. Quase todos estavam tentando me convencer a ficar. Irmão Yun-shi, você realmente vai se demitir? Você realmente não pode ficar mais? Sim, é uma questão de dinheiro. Nós não estávamos fazendo um bom trabalho juntos? Por que você decidiu se demitir do nada? Nós todos fomos trazidos por você. Como vamos fazer isso sem você no futuro? E a Jianhe também não pode ficar sem você. Não pode ficar sem mim? Agora Jian Shuin está indo bem sem mim, não está? Eu dei um sorriso irônico. Eu realmente quero me demitir. Esses anos foram muito cansativos, e eu quero descansar um tempo. Ninguém é indispensável. Vocês vão ficar bem, e ela também ficará bem. Depois de me despedir de todos, eu me despedi levando meus pertences e deixei a empresa. Depois que cheguei em casa, o telefone de Jian Shuin tocou. A voz dela tinha um raro tom de choque. Você pediu demissão?
Respondi calmamente. Sim, vou me casar, e tem muita coisa para fazer, não consigo trabalhar. Jian Shuin não pensou muito. Apenas que concordou com o noivado da última vez. Estava ocupada preparando os assuntos do casamento. O tom dela ficou mais suave. Desculpe, recentemente tenho um projeto e preciso viajar. Não tenho tempo para te ajudar a organizar o casamento. Eu ainda não tinha falado. De repente, a voz de Song Jinyan surgiu do outro lado da linha. Shuin, obrigado pelos seus morangos. A voz de Jian Shuin instantaneamente ficou distante. Para com isso, estou ao telefone. Shuin, você vai comer ou não? Se você não comer, eu vou procurar outra mulher. A chamada foi rapidamente encerrada. Meu coração doeu enquanto tremia ao abrir o feed. Como era de se esperar, Song Jinyan postou uma foto. Era Jian Shuin vestindo um avental e cortando frutas. A sensação de ser mimado por alguém é realmente boa. Com um tom cheio de provocação. Fechei os olhos e desliguei o celular. Até meia-noite. Fui acordado de repente por um toque de telefone urgente. A voz aflita de Shen Shui veio do fone. Yun-Shi. Shuin foi esfaqueada várias vezes para salvar Song Jinyan. Agora, ela está perdendo muito sangue e o estoque de sangue tipo B está baixo. Você e Song Jinyan têm tipos de sangue compatíveis com o dela. Mas Song Jinyan disse que acabou de fazer um transplante de rim e não pode doar sangue. Ele saiu correndo. Você pode vir salvá-la? Ao ouvir isso, só consegui sentir um zumbido nos ouvidos. A amargura dentro de mim aumentou instantaneamente. Eu também fiz um transplante de rim. Será que eu posso doar sangue? A pessoa do outro lado da linha percebeu meu silêncio. Sua voz estava cheia de urgência. Yun-Shi, eu estou implorando a você. Se não fizer a transfusão, ela realmente vai morrer. Song Jinyan não é confiável, só você pode salvá-la. Ela insistia repetidamente. Eu permaneci em silêncio, com a mente confusa. Depois de um tempo, ainda não consegui ignorar a situação. Coloquei o casaco e fui rapidamente para o hospital. No hospital, eu estava deitado na cama da sala de coleta de sangue. Olhei o sangue escuro saindo lentamente do meu corpo. Eu já estava fraco. Depois de coletar sangue, comecei a ver tudo escurecer. Finalmente consegui superar. Quando acordei novamente, já era meio-dia do dia seguinte. Apoiei meu corpo e sentei, pensando em receber alta. Aproveitei para ver como estava Jian Shuin. Mas, ao chegar do lado de fora do quarto da Jian Shuin, ouvi a conversa dela com a Shen Shy vindo de dentro. Shuin, você se machucou tanto por causa do Song Jinyan. Ele, mais uma vez, te deixou e foi embora. Se não fosse o Yun-Shi te dar sangue, você realmente estaria morta. Estou te implorando. Você não consegue ver o verdadeiro Song Jinyan? E não consegue ser boa com o Yun? Jian Shuin ficou em silêncio por alguns segundos, com uma voz fria. Jinyan acabou de fazer um transplante de rim, não doar é normal. Assim que essas palavras saíram, Shen Shuin quase não conseguiu respirar. Song Jinyan está com problemas de saúde. Será que Yun-Shi está bem? Veja como ele se esforçou por você todos esses anos. O que ele fez consigo mesmo? Você não tem medo de que ele descubra que está o decepcionando? Para sempre se afastar de você? O tom de Jian Shuin era resoluto. Não vai acontecer. Ele me ama tanto quanto eu amo Song Jinyan. Ele definitivamente não vai embora. Eu estou parado do lado de fora do quarto, ouvindo de dentro a frase decisiva de Jian Shuin. Ele definitivamente não vai me deixar. Meu coração se sente como se tivesse sido esmagado por uma faca cega. A dor é tamanha que quase não consigo respirar. Então isso é o que chamamos de ser favorecido, sempre confiante. Mas Jian Shuin, você está errada, eu não te amo mais. Portanto, desta vez eu irei me afastar de você para sempre. Não consigo mais ficar aqui, eu me viro e vou embora. Mas ouvi o celular de Jian Shuin tocar de repente no quarto. Jinyan. A voz dela instantaneamente se tornou suave. O que está errado? Do outro lado da linha, veio a voz confusa de Song Jinyan. Não consigo ouvir o conteúdo claramente. Mas a expressão no rosto de Jian Shuin mudou repentinamente. Ela puxou o cobertor com força e tirou diretamente a agulha intravenosa do dorso da mão. O sangue saiu instantaneamente, mas ela parecia não sentir dor enquanto ia. Pegou o casaco e estava a caminho da saída. Shuin. Shen Shuin a puxou com raiva na voz. O que você vai fazer agora? Sua ferida ainda não está curada. O médico disse que você não pode ter alta. Jian Shuin afastou a mão dela. O tom dela estava gelado. Jinyan disse que está com insônia, eu preciso ir ficar com ele. Shen Shuin ficou furiosa, seu rosto se tornou pálido. Você maldita, está colocando sua vida em risco por causa dele. E quanto ao Yun-Shi? Ele acabou de te dar sangue. Você já pensou em perguntar a ele? Jian Shuin hesitou.
Mas no final, não olhou para trás. Ela nem pegou o casaco. Saiu pela porta sem pensar duas vezes. Ela nem percebeu que eu estava do lado de fora. Eu fiquei olhando seu rosto apressado se afastar em silêncio por um bom tempo. No final, apenas dei um leve sorriso. Eu já deveria estar acostumado com isso. Um franzir de sobrancelhas de Song Jinya e o mundo de Jian Shuin desmorona. E mesmo que eu estivesse perdendo sangue, ela não olharia para mim. 2 dias depois, Jian Shuin voltou. Quando ela abriu a porta de casa, eu estava sentado no sofá organizando passagens e documentos. Yun-shi. Ela se aproximou e sua voz estava raramente suave. Ouvi dizer que você doou sangue por mim. Como você pode ser tão bobo? Eu, sem mostrar emoção, guardei os documentos sem levantar a cabeça. Se você está bem, está tudo certo. Jian Shuin parecia não perceber a minha frieza. Ela se sentou ao meu lado e segurou minha mão. A última vez, o noivado foi interrompido por Song Jinyan. Desta vez, eu preparei uma festa para te compensar. Finalmente levantei os olhos para olhar para ela. Isso é porque ela estava perdendo muito sangue e se recusava a ir para o hospital. A cor do rosto dela não estava boa. Deixa pra lá. Eu disse suavemente. E se a Song Jinyan desmaiar de novo? Jian Shuin franziu a testa com um tom firme. Desta vez não vai acontecer, eu não o convidei. Eu sorri, mas ela não entendeu minha ironia. Mas eu não disse mais nada, apenas assenti com a cabeça. No caminho para a festa, Jian Shuin estava dirigindo e eu estava no banco do passageiro, olhando as paisagens passando rapidamente pela janela. De repente, o celular de Jian Shuin tocou. Ela acabou de atender o telefone. O som do choro desesperado de Song Jinyan veio do fone. Shuin, eu fui sequestrada. Eles disseram que vão me matar. O rosto de Jian Shuin instantaneamente ficou pálido. Ela pisou no freio com força e abriu um aplicativo de rastreamento. Na tela, imediatamente apareceu um ponto vermelho piscando. Certeza e firme. Ela gritou e girou o volante com força. O carro imediatamente virou e disparou em direção ao subúrbio. Fui jogada contra a porta do carro pela inércia da curva brusca. Minha testa bateu com força no vidro. O sangue instantaneamente escorreu pela sobrancelha. No entanto, Jian Shuin não percebeu nada disso. Ela só pensava na segurança de Song Jinyan. O carro estava ultrapassando loucamente na pista. Finalmente parou em uma ponte abandonada. A chuva caía forte e eu mal conseguia ver as sombras à frente. Só conseguia ver vagamente Song Jinyan sendo um homem com uma faca pressionada contra o pescoço, parado à beira da ponte. Jian Shuin, você finalmente chegou. O homem gritava descontroladamente. Você arruinou minha empresa. Forçou minha esposa a se jogar do prédio. Agora eu também vou fazer você perder a pessoa que ama. Jian Shuin saiu do carro, e a chuva molhou suas roupas. Ela parece não perceber que está se aproximando passo a passo. Você está enganado. A voz dela é fria. A pessoa que eu mais amo não é ele. O homem hesitou e a lâmina se desviou levemente do pescoço de Song Jinyan. O que? Jian Shuin estava furiosa. Você está investigando? Você está amarrando meu ex-namorado. Naquela época, eu fiquei incapacitada e ele me abandonou. Eu o odeio profundamente. Jian Shuin deu uma risada fria. A pessoa que eu amo agora é quem esteve ao meu lado todos esses anos. Depois de dizer isso, ela se virou para me olhar dentro do carro. Seu olhar era tão cheio de amor que quase me afogava. Eu fiquei paralisado. Esta é a primeira vez que Jian Shuin me olha com esse olhar. Mas exatamente nesse momento, o homem me olhou com desconfiança. Jian Shuin aproveitou a oportunidade e continuou. Se você vai amarrar Song Jinyan, então faça isso. Eu e Yun-shi ainda vamos ver vestidos de noiva amanhã. Não tenho tempo para ficar perdendo com você. Depois que ela terminou de falar, ela até estendeu a mão para mim, com um tom suave. Yun-shi, vamos embora. Eu estou completamente gelada. Finalmente entendi. Jian Shuin está me usando como um escudo. Ela quer que os sequestradores mudem o alvo e soltem Song Jinyan. O homem realmente hesitou. Ele empurrou Song Jinyan abruptamente e veio direto para mim. Você é o verdadeiro amor dela. Ele sorriu de forma feroz. Ele agarrou a gola da minha roupa. Ele me arrastou em direção à beira da ponte. Jian Shuin contraiu os olhos e se lançou para a frente. A primeira coisa que ela fez foi agarrar Song Jinyan. E eu fui puxada pelo homem e caí diretamente da ponte. Ao meu lado, o vento assobiava. Quando a água gelada do rio subiu até minha cabeça, eu ouvi, atordoada, a voz gelada de Jian Shuin vinda da ponte. Primeiro, salve o sequestrador, não deixe que ele fuja. Coloquei-o na prisão para evitar futuros problemas. Não posso deixar que ele machuque Jinyan novamente. Eu quero rir. Mas a água do rio entrando nos meus pulmões me faz sentir dor e escurecer a visão.
Antes de perder completamente a consciência, eu finalmente entendi. No coração de Jian Shuin, minha vida não vale nem a de um sequestrador. Quando acordei no hospital, ouvi a voz séria do médico ao meu lado. Senhor Xiao, sua saúde tem estado muito debilitada nos últimos anos. O consumo prolongado de álcool o deixou exausto. Além disso, as velhas lesões deixadas pelos testes de novos medicamentos. Esta queda da ponte agravou as lesões existentes. A partir de agora, você precisa se cuidar muito bem. Caso contrário, as palavras do médico ainda não terminaram. Shuin já percebeu que eu acordei. Ela correu até o lado da cama, sua voz carregava uma tensão rara. Yun-Shi, você acordou. Como você está? Tem mais alguma coisa desconfortável? Eu a observei, seus olhos estavam serenos. Se ela realmente se preocupasse comigo, como poderia escolher salvar o sequestrador sem hesitar? Jian Shuin, vendo meu silêncio, estendeu a mão para tocar meu rosto. Mas eu desviei a cabeça para evitar. Ela hesitou e sua voz soou baixa e cheia de desculpas. Desta vez fui descuidada, vou te compensar. Eu forcei um sorriso e não falei nada. Jian Shuin, você me deve demais, não vai conseguir pagar. Talvez fosse por culpa. Desta vez, Jian Shuin ficou comigo no hospital por 2 dias inteiros. Quando saí do hospital, ela imediatamente me levou para a casa de leilões. Ela disse que era para me compensar. Tentei recusar várias vezes, mas só consegui acompanhá-la. Assim que chegamos à casa de leilões, encontramos um velho conhecido, Song Jinyan. Mas desta vez, Jian Shuin não deu uma única olhada em Song Jinyan. Em vez disso, ela ficou ao meu lado, não se afastando nem por um passo. Ela preparou água quente e quebrou o caranguejo para mim. E às vezes baixava a voz para me perguntar se eu estava com frio. Eu sabia que ela estava atuando. Para quem ela estava atuando? Talvez fosse para ela mesma. Para se sentir um pouco menos culpada e se sentir melhor. Antes do leilão começar, Jian Shuin atendeu uma ligação e saiu por um momento. Eu estava sozinho ao lado da mesa de champanhe. Uma mulher se aproximou. Sorrindo, ela me perguntou o meu contato. Senhor, você é muito bonito. Posso conhecê-lo? Eu ainda não tinha falado. De repente, uma mão se estendeu por trás de mim. A mão segurou minha cintura e me puxou para seu abraço. Ele é meu noivo. A voz de Jian Shuin era fria como o gelo. Seu olhar estava sombrio, fixo naquela pessoa. A outra pessoa mudou de cor e rapidamente se desculpou antes de sair. Jian Shuin levantou a cabeça e me olhou com as sobrancelhas franzidas. Yun-Shi, alguém estava flertando. Por que você não? Eu respondi calmamente. Nós ainda não estamos casados, certo? Jian Shuin tocou meu rosto. Sua voz tinha um tom possessivo inquestionável. Mais cedo ou mais tarde teremos que nos casar. Além de mim, quem você mais gostaria de se casar? Ela olhou nos meus olhos e disse cada palavra. De qualquer forma, nesta vida, eu só me casarei com você. Eu a olhei e de repente sorri. Que ironia! Ela nem me ama, mas ousa jurar que não casará com mais ninguém. Após o início do leilão, Jian Shuin praticamente comprou tudo que eu era. Tudo foi gravado. Gastando dinheiro sem pensar 2 vezes. Song Jin estava sentado não muito longe, olhando para nós com um olhar sombrio. Quando fui ao banheiro, Song Jin me seguiu. Ele trancou a porta com um sorriso frio. Você está se achando hoje, não é? Precisa que eu te lembre de algo? Para Shuin, é apenas não amor. Você ainda não sabe, né? Daquela vez que ela engravidou. O bebê tem 3 meses. Fui eu quem disse que não suportava vê-la grávida de outro homem. Sem pensar 2 tempo, quando eu tive insuficiência renal. Ela não hesitou em se submeter a uma cirurgia por minha causa. Sem mencionar aquele trecho na ponte. Ela disse que me odiava de propósito. Na verdade, era para te empurrar para o perigo. Sempre que eu precisar, em qualquer lugar e a qualquer hora. Ela vai satisfazer todas as minhas vontades. Song Jinyan se aproximou. Sua voz era autoritária e profunda. Você perdeu completamente. Song Jinyan achava que, após dizer isso, ele poderia imediatamente ver meu rosto de raiva. Dessa forma, isso provavelmente seria muito gratificante. Mas não esperava que eu permanecesse calmo o tempo todo. Eu fechei a torneira e olhei para Song Jinyan. Acabei de falar. Song Jinyan ficou atordoado. Eu sequei as mãos, com um tom calmo. Não me importo, já que estou prestes a sair. Song Jinyan me olhou incrédulo. Como posso não me importar com você? As palavras de questionamento estavam apenas na metade. Mas de repente ele mudou de expressão. Ele deu um soco em si mesmo com força. Um estrondo ecoou no banheiro. Eu ainda não consegui reagir. No segundo seguinte, Jian Shuin já havia corrido até mim. Ela me empurrou com força.
O que você está fazendo? Eu recuei de forma vacilante. A parte inferior das minhas costas bateu com força na borda da mesa decorativa. A dor me fez ficar tonta. Mas Jian Shuin não me deu uma única olhada e foi direto ajudar Song Jinyan. A voz dela estava fria. Eu não já te compensou? Por que você ainda quer criar problemas com o Jinyan? Song Jinyan cobriu o rosto e disse, fingindo estar calmo. Shuin, não culpe o Yunxi, a culpa é toda minha. Jian Shuin, com um rosto sombrio, ajudou Song Jinyan e virou-se para ir embora. Song Jinyan passou o braço em volta da cintura dela. Ele se virou e me mostrou um sorriso triunfante. Só eu permaneci encostado na parede do banheiro. Enquanto sorria, meus olhos se encheram de lágrimas. Xiao Yunxi, veja, isso é o que foram seus 10 anos. O que você realmente conquistou? Naquela noite, Jian Shuin não voltou. Eu não fiz nenhuma ligação para ela. Meu coração já está completamente morto. Já não me preocupo mais com ela como antes. Não me importo mais com onde ela está ou o que está fazendo. Com a partida iminente, chamei um grupo de bons amigos. No hotel mais luxuoso do centro da cidade, organizei uma festa de despedida para mim mesmo. Meus bons amigos beberam demais. E todos começaram a gritar, xingando Jian Shuin. Você se esforçou tanto por ela. O que ela tem para te tratar assim? Durante os estudos, Qin Shuelan já gostava de você. Estar com ela é 1000 vezes melhor do que com Jian Shuin. Eu apenas ri, bebendo um copo após o outro. Depois que a festa terminou, eu paguei a conta. Fiquei sozinho no corredor para recuperar a sobriedade. Fiquei acordado por um bom tempo e estava prestes a sair. Mas então ouvi vindo do fim do corredor a disputa entre Jian Shuin e Shen Shuya. Você está se tornando cada vez mais absurda por causa de Song Jinyan. Porque ele fez você perder o filho que você tinha com Yunxi. Para salvá-lo, você doou o rim de Yunxi. E agora você ainda se preocupa com a frase de Song Jinyan sobre querer um filho. Você vai ter um filho com ele, Shu. A voz de Jian Shuin estava assustadoramente calma. Se eu não tiver um filho com ele, ele não vai desistir. E quanto ao Yunxi? Shen Shuin quase gritou. Você está sendo justa com ele? Jian Shuin ficou em silêncio por um momento. Eu não estou me preparando para me casar com ele? Isso não é suficiente. Eu permaneci no lugar, apertando os punhos. E essa espera já estava chegando ao fim. Shen Shuin não conseguiu convencer e, irritada, foi embora. E Jian Shuin também se virou e saiu. Eu, inexplicavelmente, segui Jian Shuin. Observei-a entrar em uma suíte. A porta estava mal fechada e, através da fresta, eu vi Song Jinyan pressionando Jian Shuin contra a cama. Enquanto abaixava a calça, ele a beijava com a voz rouca. Shuing, Shuing, nós te damos conforto. Jian Shuin riu delicadamente e envolveu o pescoço dele. Então você me promete que, além de mim, não pode ter filhos com outras mulheres. Eu estava do lado de fora da porta. Observei calmamente todo o processo. Depois, levantei meu celular e gravei tudo. Desta vez, eu realmente deixei tudo de lado. Porque, quando o coração morre, não dói mais. Na noite antes de partir, a escuridão da noite estava densa enquanto eu estava ocupado arrumando as malas. Justo quando eu estava dobrando a última peça de roupa para colocar na mala, o som da chave girando na fechadura ecoou. Jian Shuin empurrou a porta e entrou. Ela estava levemente embriagada. Ela parou na entrada. Seu olhar se deteve na mala aberta. E respondeu casualmente, para que arrumar a mala? Eu estava prestes a dizer que estava indo embora. Mas Jian Shuin já me interrompeu, com um tom suave. Yunxi me ensinou a fazer um remédio. Eu fiquei surpreso. Com um pouco de surpresa enquanto ela se dirigia à cozinha. Todos esses anos, fui eu quem a serviu. Ela nunca havia cozinhado. Fiquei em silêncio por um momento, mas acabei seguindo-a. Na cozinha, Jian Shuin está em frente à bancada. Ela corta gengibre de maneira desajeitada, com habilidade rudimentar. É evidente que nunca fez isso antes. Eu estou ao lado, orientando silenciosamente. O fogo não deve estar muito alto e os temperos devem ser adicionados por último. Quando a água ferver, reduz o fogo. Jian Shuin está surpreendentemente paciente. Ela realmente faz como eu disse. Depois que o caldo ficou pronto, ela experimenta e relaxa a testa. Não está ruim. Mas não há nenhuma intenção de me agradar. Jian Shuin não percebe meu olhar. Olhando para o relógio, ela diz repentinamente. Yunxi, eu tenho assuntos para resolver nos próximos dias, depois eu te acompanho. Depois de falar, ela pega o recipiente térmico. Ela despeja o restante da sopa dentro e se vira para sair. Eu fico parado, ouvindo o som da porta se fechando. Silenciosamente, eu tiro o celular e abro o perfil de Song Jinyan. Como esperado, acabei de ver que ele fez uma atualização.
De repente, eu realmente quero beber sopa de ervas. Alguém está disposto a aprender para mim? Eu desligo o celular e dou uma leve risada. Esta sopa foi algo que eu aprendi especialmente para ela. Ela tem problemas no estômago. Ouvi dizer que a sopa medicinal faz bem para o estômago. Então eu fui de restaurante tradicional em restaurante tradicional pedindo aos chefes para me ensinar. Fui cozinhando inúmeras vezes até aprender. E agora, ela que nunca entra na cozinha, começou até a preparar sopa pessoalmente por causa de Song Jinyan. Amar e não amar é um ciclo. Na manhã do dia da partida, eu organizei toda a bagagem sozinha. O voo ainda é em algumas horas. Coloquei meu chapéu e saí sozinha para alguns lugares. 6 horas antes de partir, fui até a escola onde Jian Shuin estudava, a Zinhuano. 1. A sala de aula estava vazia. Encontrei a carteira onde costumava sentar. Meus dedos passaram pela linha de letras tortuosas gravadas na mesa. Eu gosto de Jian Shuin. Tirei a chave e fui apagando aquela linha de letras, até que não consegui mais enxergar. As lascas de madeira caíam farfalhando como minha juventude despedaçada. 5 horas antes de partir, fui até a famosa Ponte dos Amantes. O cadeado enferrujado ainda estava pendurado na grade. A superfície do cadeado tinha nossos nomes gravados. Naquela época, eu trouxe Jian Shuin aqui e disse, corando: ouvi dizer que ao pendurar isso, podemos ficar juntos para sempre. Jian Shuin apenas respondeu com um mero HM. Deixou-me brincar à vontade. Agora, pensando bem, ela provavelmente nunca levou a sério. Puxei com força e a corrente se quebrou. Cai no rio sem causar o menor respingo. 4 horas antes de partir, fui ao templo Pushon. Originalmente, queria pegar de volta o meu vermelho pendurado. Mas avistei à distância Jian Shuin e Song Jinyan de pé na árvore dos desejos. O abade perguntou a Song Jinyan: o que você deseja, devoto? Song Jinyan respondeu: desejo que nosso bebê chegue logo. Jian Shuin corou. Com uma voz suave, desejou que o que está ao seu lado se tornasse realidade. O abade entregou o tecido vermelho. Que os desejos de vocês se realizem. Os dois pegaram o tecido vermelho e estavam prestes a pendurá-lo. Mas perceberam que a árvore dos desejos já estava cheia de tecidos vermelhos pendurados por outros devotos. Não havia espaço, não havia onde pendurar. Jian Shuin franziu a testa e disse ao monge ao seu lado: eu doei 5 milhões em dinheiro de oferenda para tirar tudo isso. O pequeno monge apressadamente veio à frente e retirou aquelas faixas vermelhas uma a uma. E perguntou novamente: como devemos lidar com isso? Jian Shuin nem olhou. Jogue fora. Eu fiquei em pé na esquina, caminhando silenciosamente. Peguei aquela grande pilha de faixas vermelhas jogadas no canto. Tudo isso são os desejos que escrevi ao longo dos anos. Que Jian Shuin se recupere das pernas. Que Jian Shuin tenha paz e alegria. Que eu possa envelhecer ao lado de Jian Shuin. Eu sorri, sentindo um aperto nos olhos. Assim, evita que eu tenha que jogar fora pessoalmente. Na última hora, eu peguei minha bagagem e corri para o aeroporto. O anúncio do aeroporto soou, informando o embarque. Após embarcar, a comissária de bordo gentilmente me lembrou de desligar o celular. Eu abri o álbum e encontrei o vídeo que gravei naquele dia. Imagens externas de Jian Shuin e Song Jinyan. Selecionei o vídeo e pressionei enviar. Em seguida, eu digitei palavra por palavra. Jian Shuin, você tirou meu rim para dar a Song Jinyan. Eu já sei. Quando Song Jinyan fica irritado, você secretamente abortou nosso filho. Eu já sei. Você vai ter um filho com Song Jinyan que pertence a vocês. Eu também já sei. Jian Shuin, você obteve o que desejava. Eu não quero mais fazer isso. Eu te devolvi completamente a Song Jinyan. Clique para enviar. Bloquear, deletar, desligar. Quando o avião decolou, eu olhei pela janela para o mar de nuvens ondulantes. Fechei os olhos suavemente. Desta vez, eu não olharei para trás novamente. O avião decolou e pousou. Quando eu saí do aeroporto com a bagagem, eu apenas senti como se estivesse sonhando. Neste momento, uma mão pálida segurou a minha. Pegou a bagagem da minha mão. Você não está tão absorto pensando na Jian Shuin, está? No rosto sedutor de Qin Shuelan, algo se esconde. Há um toque de significado perigoso. Como se bastasse eu dizer que sim. Ela me levará na próxima segunda. Cortar todas as minhas oportunidades de voltar a procurar Jian Shuin. Me manter preso ao seu lado. Fiquei surpreso ao vê-la assim, mas ainda assim sacudi a cabeça. Eu já a deixei completamente para trás. Eu prometi a você que nunca mais gostarei de Jian Shuin. E definitivamente não terei qualquer vínculo com ela. Ao ouvir isso, um sorriso rápido surgiu no rosto de Qin Shuelan. Espero que você cumpra o que disse. Ela falou com uma arrogância fingida. Mas sua mão não foi obediente e agarrou a minha, levando comigo e a mala.
caminhando em direção à frota de carros que ela havia preparado. Uma frota inteira de Black Maybachs organizados. Cada porta-malas estava aberto, cheio de inúmeras rosas e balões. Sob o olhar de muitas pessoas, Kim Shuela não sabia de onde surgiu. Um par de anéis deslumbrantes apareceu, colocando na minha frente. Embora eu saiba que isso pode ser um pouco rápido demais para você, mas eu não quero esperar mais. Eu quero me casar com você agora e não perder você novamente. Eu te amo. Vamos nos casar. Casar com Kim Shuela era algo que eu já havia planejado há muito tempo. Ao ver essa cena tão surpreendente, eu não consegui conter a emoção. Ao longo desses anos, enquanto eu amava outra pessoa, Kim Shuelan sempre manteve seu amor por mim, mas ele não teve coragem de me deixar saber. Eu cobri meu rosto e rapidamente limpei as lágrimas. No meio de muitas pessoas que a estavam provocando, estendi a mão e peguei o anel. Eu aceito. Kim Shuelan claramente também ficou emocionada e paralisada. Antes que ela pudesse reagir, eu já coloquei o anel nela, e fiz um sinal para ela colocar o anel em mim. Em seguida, Kim Shuelan rapidamente segurou minha mão e entramos no carro. Você trouxe o documento de identidade? Vamos agora pegar a certidão para evitar sonhos longos à noite. Dito isso, ela tirou vários documentos que estava carregando, colocado na minha frente. Ela já esperou muito por este dia. Só quero definir tudo rapidamente. Eu fui contagiado pela emoção de Kim Shuelan. De repente, meu coração estava batendo forte. Eu estou com todos os meus documentos. Vamos ao cartório. Assim que as palavras saíram, Kim Shuelan pisou no acelerador, dirigindo em direção ao cartório. Tudo parecia ter sido acelerado, rápido de uma maneira incrédula. Os dois noivos sorriem. Um clique, a foto de casamento foi tirada. O selo foi colocado, e o certificado de casamento saiu quentinho, segurando 2 certificados de casamento que ainda exalam o cheiro de tinta. Eu e Kim Shuelan ficamos um pouco atordoados, sentindo algo incrivelmente inacreditável. Nós realmente nos casamos. Antes achava que isso nunca seria possível. O que foi realizado agora se tornou real. Kim Shuelan ficou tão emocionada, que ficou sem palavras, me abraçando forte, como se fosse a única maneira para confirmar que realmente estou aqui ao seu lado. Eu deixo ela segurar meu coração com um alívio indescritível. A partir de agora, eu e Jian Shui não teremos mais nenhum relacionamento. No entanto, o que eu não sabia era que o vídeo de Kim Shuelan fazendo uma surpresa no aeroporto gastando uma fortuna estava se espalhando amplamente na internet. Chegou até a alcançar os olhos de Song Jinyan. No hotel, Jian Shui acabava de sair do banho. Ela viu Song Jinyan hesitando com o telefone na mão, olhando para ela com uma expressão incomodada. Se tem algo a dizer, pode dizer diretamente. Enquanto falava, Jian Shui casualmente usou uma toalha para secar os fios de cabelo ainda pingando. O roupão que ela vestia não conseguia cobrir as marcas de beijo em seu pescoço pálido. Song Jinyan mordeu os lábios, tentando parecer hesitante. Ela estendeu a tela do celular em direção a ela. A pessoa no vídeo parecia ser Yun-Shi. Eu estou vendo errado? Vocês não estão todos noivos agora? Você está prestes a se casar? Ele realmente responderá ao pedido de casamento da pessoa e ainda se casará com outra? Será que ele realmente está te traindo com outra mulher? Ao falar sobre isso, ele se calou. Com olhos cheios de malícia, ele rapidamente ajudou Yun-Shi a se explicar. Yun-Shi te ama tanto, a pessoa no vídeo não deve ser ele, certo? Deve ser apenas alguém que se parece com ele. Que tal mostrarmos esse vídeo para Yun-Shi? Talvez eles sejam irmãos perdidos há muitos anos. Não se fala disso. As duas pessoas no vídeo parecem se encaixar bem. Beleza e talento combinando. Incontáveis pessoas dizem que eles combinam bem e são muito felizes. Quanto mais Song Jinyan explica, mais a situação piora. O rosto de Jian Shui mudou instantaneamente. Em seus olhos negros, uma raiva intensa queimava. Ela não é uma tola. Ela não vai deixar de reconhecer as pessoas no vídeo. Esses são Yun-Shi e Kim Shuelan. Como ele pode aceitar o pedido de casamento de Kim Shuelan? Ele ficou louco? A raiva subiu à cabeça. Ela estava prestes a ligar para mim para perguntar o que estava acontecendo. Mas ela descobriu que foi bloqueada e não conseguia ligar. Não era apenas isso. Todos os seus contatos foram bloqueados e excluídos. Algumas horas se passaram. As longas mensagens que enviei pelo WeChat. As mensagens e vídeos saltaram à vista, quase instantaneamente. A raiva em seu coração foi rapidamente apagada como se tivesse recebido um balde de água gelada. A revelação foi completa. Eu já sabia de tudo. Jian Shui estava em pânico total. Seus dedos tremiam enquanto ela clicava naquele vídeo. Os protagonistas da cena eram ela e Song Jinyan. Naquela noite, eles se envolveram de maneira frenética.
O vídeo estava confuso e a imagem tremia um pouco. Era como se ela ainda pudesse sentir o que aconteceu naquela época. Minha sensação ao ver tudo isso. Jian Shuin sentiu sua mente em branco naquele momento. Ela nem conseguia ouvir os sons ao seu redor. Minhas palavras são completamente decisivas. Jian Shuin leu aquela última frase inúmeras vezes, mas ainda assim não conseguia acreditar no que via. Como isso pode ser assim? Eu não a amava profundamente? Não a amava a ponto de estar disposto a fazer tudo por ela? Por que de repente eu deixei de amá-la? Como eu poderia saber sobre a troca de rim e o aborto? E que ela queria ter um filho com Song Jinyan? O rosto de Jian Shuin ficou pálido em ondas. Ela ficou sem palavras, nada saía da sua boca. Sua mente estava completamente confusa, incapaz de pensar normalmente. Uma pessoa que a amava profundamente. De repente, um dia, disse que não a amava mais. Como ela poderia aceitar isso? Mas essas coisas que ela fez. Agora que eu sei, não posso aceitar de jeito nenhum. E se eu não soubesse? Seríamos um casal que continuaria a ficar ao seu lado. Alguém definitivamente me contou. Quase como um partido. Jian Shuin viu a imagem de alguém em sua mente, Shen Shuin. Pensando nela, Jian Shuin rapidamente ligou para Shen Shuin. Você contou aí um Xi tudo o que fiz? Caso contrário, como ele poderia ter aceitado o pedido de casamento de outra pessoa? Ao ouvir a voz questionadora de Jian Shuin, Shen Shuin ficou completamente paralisada. Ela acabou de sair da mesa de operação e ainda não entendeu nada. Involuntariamente, ela refletiu. Jian Shuin, o que você está dizendo? Eu não disse nada a Yun-Shi. Na verdade, eu nem sou tão próxima dele. Quando ele aceitou o pedido de casamento de outra pessoa. Não brinque com isso. Mesmo ela dizendo isso, Jian Shuin ainda não acreditava. Shen Shuin, além de você, quem mais estaria falando por ele? Eu entendi. Hoje ele fez essa cena de rompimento e pedido de casamento. Isso foi um plano de vocês, não foi? Vocês só querem me ver arrependida, não é? Eu já disse que só gosto do Jin Yan. Eu já prometi que vou me casar com ele. O noivado já foi feito, só falta aquele papel. O que mais ele poderia querer? Eu entendi. Será que ele está ansioso para se casar? Ele me bloqueou de todos os meus contatos. Por favor, me ajude a avisá-lo. Eu posso me casar e registrar agora mesmo. Assim ele não vai mais me incomodar, certo? Jian Shuin estava irritada e decidida. Shen Shuya quase riu com a raiva dela. Jian Shuin disse que os assuntos dele não me dizem respeito. No passado, eu defendi ele. Mas é simples, não é certo você o intimidar assim. Agora ele finalmente abriu os olhos. Sobre vocês, não posso ajudar. E não me procure para ajuda no futuro. Você merece isso. Assim que a frase terminou, 2 sinais sonoros vieram. Shen Shuya desligou o telefone, irritada. Jian Shuin olhou para o celular, com uma expressão complexa. Song Jinyan percebeu o seu desespero. O rosto ficou feio por um momento, mas ainda assim ele forçou um sorriso. Shuin, você mesmo disse que ele te ama tanto. Deve ser apenas um momento de desespero e birra. Deixe-o se acalmar e se acalmar. Não precisa se preocupar demais. Ele esteve ao seu lado todos esses anos. Nunca se afastou de você. Como ele poderia deixar você por algo tão pequeno? Além disso, você pediu para ele doar um rim e acabar com o seu filho. Ele também tem suas razões. Se você explicar bem, ele com certeza entenderá. Quem sabe em alguns dias ele mesmo não chega a uma conclusão. Ele pode voltar a procurar você. Afinal, ele a amou por tantos anos. Não é fácil desistir assim, de uma hora para outra. Ele, desinteressadamente, tentou confortá-la. Seja um término ou um término falso, isso não é da conta dele. Dizer essas poucas palavras era apenas para aliviar o coração de Jian Shuin um pouco. Afinal, ele ainda precisa de uma criança saudável. A mulher está de mau humor. Se isso afetar a chegada do filho, será um problema. Song Jinyan acariciou lentamente sua barriga algumas vezes. Ele estava cheio de esperança e expectativa pela chegada deste filho. Se não fosse porque o velho está quase indo embora. Em poucos anos, as propriedades da família Song terão que ser divididas. Ele definitivamente não está apressado para que Jian Shuin tenha um filho. A partir daí, ficará preso ao filho. Na família principal dos Song, ele é o único menino, mas há muitos filhos ilegítimos. Os ramais da família Song também cobiçam a fortuna da família. Ele não quer que uma fortuna tão grande caia nas mãos de outros. Jian Shuin olhou para baixo, sem entender. Como se tivesse ouvido as palavras de Song Jinyan. E como se não tivesse escutado. Até que Song Jinyan a chamou várias vezes. Quando ele a puxou pela nuca e a beijou. Foi então que ela começou a reagir. Jinyan está certo. Eu a amo e, de qualquer forma, não a deixarei. É normal ter alguns desentendimentos de vez em quando.
De qualquer forma, eu sou fácil de agradar. Depois, ela me explicou claramente suas frustrações e dificuldades. Eu com certeza vou entender. Jian Shuin esforçou-se para reprimir a ansiedade que sentia. Ela respondeu ao beijo de Song Jinyan. Os dois se entrelaçaram novamente, inseparáveis. Durante 3 dias, Jian Shuin esteve ao lado. Song Jinyan visitou vários lugares para se divertir. Também se enredou loucamente em muitos lugares durante a noite. No entanto, passaram-se 3 dias seguidos. No entanto, não havia uma única mensagem minha no celular dela. Não há nem mesmo mensagens. Eu nem a desbloqueei. A ansiedade dentro de Jian Shuin se tornava cada vez mais evidente. Mesmo caminhando ao lado de Song Jinyan, ela estava um pouco distraída. Após um tempo, ela de repente olhou para Song Jinyan com um olhar arrependido. Jinyan, eu não posso ficar com você por enquanto. Estou ocupada com o trabalho e estive fora por alguns dias. É hora de voltar e resolver as coisas adequadamente. Tudo bem, Shuin. Mesmo estando ocupada com o trabalho, não se esforce demais. Lembre-se de descansar. Song Jinyan respondeu indiretamente, sem se importar. Jian Shuin, no entanto, não percebeu. Ou melhor, ela já estava acostumada com essa atitude dele. Ele sempre foi assim. Só quando precisa dela é que ele agrada. Se não precisar, ele a descarta de forma superficial. No passado, ela também odiava esse seu jeito. Mas ela simplesmente não conseguia deixá-lo ir. Ela só podia aceitar. Depois de levar Song Jinyan para casa, Jian Shuin também voltou para a vila. Assim que entrei na vila, ela franziu a testa involuntariamente. A vila parecia ter perdido muitas coisas. Mas também parecia que nada havia mudado. O mordomo. Onde está Yunxi? Ele ainda não voltou. Até quando ele pretende fazer isso? Jian Shuin franziu a testa, e sua voz estava fria. O mordomo e os empregados trocaram olhares constrangidos. Ele suspirou profundamente e tomou coragem para falar. Senhorita, o Sr. Xiao deixou suas coisas e foi embora há 3 dias. Não ficou nada que fosse dele. Você não perguntou, achamos que você sabia. Além disso, parece que o Sr. Xiao se casou com a Qin Shuelan. Agora está circulando na internet. Vocês terminaram? Ou foi só uma briga? Devemos avisar o assistente para fazer algo sobre essas notícias? Enquanto falava, ele mostrou as fotos das notícias para Jian Shuin. Quando o mordomo disse isso, Jian Shuin ficou paralisada. Ouvia um zumbido nos ouvidos e parecia não ouvir nada. Depois de um longo tempo, ela conseguiu recuperar a voz. Bom mordomo. Xiaoying realmente foi embora e se casou. Ele realmente não me quer mais. Isso realmente não é uma piada dele? Como ele pode se casar com a Qin Shuelan? Ele sabe muito bem que a Qin Shuelan é minha rival. Por que você ainda precisa me deixar assim tão irritado? Ela está em completo estado de incredulidade. Ela olhou repetidamente para a certidão de casamento entre mim e Qin Shuelan. Olhei a foto inúmeras vezes, virando-a de um lado para o outro. Mas ainda assim não consigo me convencer. Ela sabe que errou, que me fez mal. Isso não é novidade para ela. Por isso, ela decidiu passar o resto da vida tentando me compensar. Por que eu ainda iria me casar com Qin Shuelan? Jian Shuin, furiosa, jogou o celular do mordomo para fora. O celular colidiu pesadamente contra a parede. Instantaneamente, quebrou em 1000 pedaços. Ela estava com os olhos tão vermelhos de raiva, quase perdendo a razão. Estou determinado a ir embora. Praticamente não há vestígio da minha existência. Jian Shuin estava com o punho cerrado, as unhas quase cravadas na pele. Ela estava tão enfurecida que mal conseguia respirar. O que poderia ser bom nesse embate com Qin Shuelan todos esses anos? Eu realmente conheço Qin Shuelan? Casar-se com ela assim, de forma tão casual. Você não tem medo de ser maltratado, atormentado e usado até morrer? Quanto mais Jian Shuin fazia isso, mais ela não podia evitar se preocupar comigo. Depois de um tempo, ela ainda assim discou um número que estava guardado há muito tempo. Qin Shuelan é minha. Jian Yu é minha. Jian Yu é minha. Ele só aceitou você num impulso. É melhor você tratá-lo bem. Ele não é uma ferramenta para você e eu nos opormos. Eu aconselho que você o devolva a mim o mais rápido possível. Caso contrário, eu não vou te deixar em paz. Jian Shuin olhou friamente, com um leve temor. Seus dedos estavam um pouco inquietos, batendo levemente na mesa, como se estivesse prestes a perder tudo. Do outro lado da linha, Qin Shuelan soltou um riso frio. Jian Shuin, agora Yuxi é meu marido oficial. Entre nós, fizemos tudo o que deveria e o que não deveria. Se você quer que eu o devolva a você, você está sonhando. Enquanto falava, ela enfatizou propositadamente as 4 palavras marido oficial. A voz tinha um significado de satisfação. Jian Shuin é uma mulher que já passou por muitas coisas.
Como poderia não entender o que essa voz significava por trás? Ela instintivamente fechou os punhos. Longo não é torcido pelas mãos. Tenho medo de que este tapa já tenha atingido o rosto de Qin Shuelan. Antes que Jian Shuin pudesse voltar, Qin Shuelan continuou com a voz fria. Jian Shuin, Yunxi não precisa mais de você. Ele não te ama mais de jeito nenhum. De qualquer forma, você gosta mais de Song Jinyan. Yunxi não precisa do seu amor que parece esmola. Você não merece o bem que ele te faz. A pessoa que você não valoriza, eu valorizo. Eu a trato como um tesouro. Você não tem Song Jinyan, isso não é suficiente? Yunxi já te deu um lugar certo. Que sentido faz você ainda se enredar com ele? Após isso, Jian Shuin ficou em silêncio. Eu sou muito bom e a amo. Ela tem plena consciência disso. Agora estou me casando com outra pessoa. Nunca mais vou incomodá-la. Nunca mais estarei ao seu lado. E não preciso que ela se redima pelos meus erros. O que mais ela pode estar insatisfeita? Ela não sabe. Ela só sabe que não pode me deixar ir. Caso contrário, ela vai se arrepender para sempre. Jian Shuin pensou assim. E também disse isso em voz alta. Qin Shuelan não quis mais se envolver com Jian Shuin em questões sem sentido. Ele já deixou isso para trás. Se você não o deixar em paz, eu nunca vou te perdoar. Eu recomendo que você não venha mais atrapalhar nossas vidas. Não precisamos de você ferir. Com isso, Qin Shuelan se preparou para desligar. Shuin pôde ouvir claramente. Do outro lado da linha. Para mim? Estou com muita fome. Eu costumava me mostrar fraco apenas na frente. Depois, para ajudá-la a conseguir mais colaborações. Aprendendo a ser calmo e sereno, gradualmente comecei a depender menos dela. Jian Shuin. Até mesmo por um tempo. Quando exatamente eu passei a depender dela assim? Se eu pudesse ouvir sua voz interior agora, com certeza eu diria a ela. Eu não dependo dela. Apenas porque ela me decepcionou muitas vezes. Eu não consigo contar com ela. Ela pode a qualquer momento deixá-lo por causa de Song Jinyan. Portanto, eu não quero nem posso depender dela. Jian Shuin não tinha ideia. Ela apenas sentia seu coração como se estivesse sendo espetado por inúmeras agulhas. Uma dor fina e intensa vinha. Por que ouvir que eu dependo de Shuelan? A faria sentir-se tão mal? Eu não preciso que ela se sinta responsável, ela deveria ficar feliz. Quando ela tiver os filhos de Song Jinyan depois. Eles, como família de 3, acabarão se unindo. Talvez Jinyan concorde em se encontrar com. Ela vai se casar e eles serão muito felizes. Essa felicidade não terá eu. Isso era o que a antiga Jian Shuin sonhava. Mas agora há uma dor indescritível em seu coração. Jian Shuin se esforçou para não pensar nisso. Deitada na cama descansando. No entanto, ela não conseguiu dormir durante toda a noite. A casa inteira estava assustadoramente silenciosa. Nos últimos dias, ela esteve ao lado de Song Jinyan. Sua alimentação estava extremamente irregular. No meio da noite, o ácido do estômago não parava de agitar-se. A dor no estômago a fez encolher-se completamente. Seu rosto ficou pálido e seu corpo quase desabou. Yunxi, eu preciso de remédio para o estômago. Jian Shuin mordeu os dentes. Ela gritou meu nome inconscientemente, sem força. No entanto, a única resposta foi o ar silencioso. Ela esqueceu que eu já havia partido. Já se casou com Qin Shuelan. Uma onda constante de dor quase a deixou louca. Não sabia há quanto tempo. Jian Shuin finalmente conseguiu sustentar seu corpo com dificuldade. Ela se levantou tateando, abriu a gaveta e procurou pelo remédio para o estômago. Como poderia não haver? Eu costumava deixar o remédio para o estômago aqui. Ela percebeu tardiamente que eu tinha partido. Jian Shuin cambaleou um pouco. O mordomo, vendo-o assim, rapidamente a apoiou. Ele deu o remédio para o estômago e a aconselhou com cuidado. Senhora, mesmo que esteja ocupada com o trabalho, não se esqueça de comer na hora certa. Você tem problemas de estômago, é preciso estar sempre atenta. Senhora, você está se sentindo melhor? Há algo que você gostaria de comer? Posso mandar a Wang Ma fazer agora. Depois de tomar o remédio para o estômago, o rosto de Jian Shuin gradualmente voltou à cor. Eu quero beber sopa de ginseng com frango. Ela falou instintivamente. O sabor rico, fresco e doce parecia estar profundamente gravado em sua mente. Wang Ma preparou várias porções. Ela fez uma panela de sopa de ginseng com frango e a trouxe até Jian Shuin. Ela só havia feito uma vez. O gosto ligeiramente oleoso desceu pelo esôfago, mas instantaneamente perdeu o apetite e sentiu um leve desconforto. Esse sabor não está certo. Jian Shuin manteve uma expressão séria. Com um estalo, virou toda a tigela.
O mordomo e Wang Ma se olharam, ambos com expressões de dificuldade. Senhorita Jian, isso já foi feito de acordo com o método do Sr. Xiao. Eu realmente me esforcei. Wang Ma falou trêmula, com medo de perder o emprego. Jian Shuin franziu a testa e entrou na cozinha, seguindo os passos que ensinei a ela de memória. Fazer passo a passo. Não, não, nada disso está certo. Ela quebrou um prato após o outro. A irritação dentro dela estava se tornando cada vez mais evidente. O processo era claramente o mesmo, mas o sabor da sopa de frango estava totalmente errado. Será que é só porque eu não estou aqui? Quanto mais Jian Shuin pensava, mais ela ficava irritada. Destruiu a cozinha inteira. Eu só amo Jin Yan. Com os olhos vermelhos, ela se convenceu repetidamente. Depois de um tempo, para se distrair, ela dirigiu direto para a empresa. Concluiu todo o trabalho que foi acumulado nos últimos dias. Durante vários dias, Jian Shuin queria quase viver na empresa. Mas eu pedi demissão. O ambiente da empresa estava vagamente diferente de antes. Os diversos projetos no trabalho não estavam indo bem. A cooperação entre os funcionários também não estava tão harmoniosa quanto antes. Os atritos e as discussões estão se tornando cada vez mais frequentes. Juntamente, o estado de Jian Shuin também está piorando. Foto. Na sala de reuniões, Jian Shuin está com uma expressão séria. Ela jogou pesadamente um plano de projeto sobre a mesa. Esta é a forma como vocês tratam isso? É essa a atitude em relação ao projeto de cooperação do Parque Nacional? Se o próximo plano que vocês apresentarem for desse nível, então no futuro vocês não terão mais oportunidade. Esta proposta tem discrepâncias com o que definimos. Como vocês verificaram isso? Erros tão básicos são imperdoáveis. Parece que preciso reconsiderar as habilidades de vocês. Quem é responsável pela negociação e acompanhamento deste projeto? A sala de reuniões estava em total silêncio. Silenciosa ao ponto de se ouvir uma agulha cair no chão. Quase todos os responsáveis pelos projetos e cada chefe de departamento foi puxado para a conversa. Todos desejavam enterrar a cabeça na terra. Apenas sentiam que a breve reunião era especialmente torturante. Não se sabe quanto tempo passou, até que Shuin finalmente declarou o fim da reunião. Todos pareciam se sentir liberados e rapidamente fugiram da sala de reuniões. Jian Shuin respirou fundo. Ela se apoiou sem forças no encosto da cadeira. Eu me afastei muito da vida dela. As pessoas da empresa que lutavam ao seu lado e não tinham segredos se afastaram. Todos a encaravam com medo. A eficiência na conclusão das tarefas não era mais a mesma. Mesmo ao voltar para casa, a solidão era a mesma. Mesmo com empregados em casa. Entretanto, ainda não há a mesma aconchegante atmosfera de antes. Naquele ano, ela ficou com as pernas debilitadas. Embora eu tenha chamado um médico renomado para ajudá-la. Porém, não era mais como antes. Quando o tempo estava ruim, a dor ainda se manifestava levemente. E nos últimos dias, a dor nas pernas estava particularmente intensa e insuportável. Jian Shuin, em sua extrema frustração, bateu nas suas pernas. Mas isso não aliviou a dor de forma alguma. Yun-Shi. Ela murmurou meu nome de forma fraca e sem energia. No fundo, a saudade que ela sente por mim só aumenta. Ela até se lembra das minhas mãos grandes e quentes, da sensação de massagem e acupuntura em suas pernas. Mas agora eu fui embora e não a quero mais. Tudo ao redor dela desmoronou. Em vários aspectos, ela se sentiu sem chão. Sua bipolaridade, que eu havia acalmado, agora ressurgiu novamente. Até que ela percebeu. Desde o início, não sou eu quem não consigo ficar sem ela. E sim, é ela quem não consegue ficar sem mim. Após eu sair, a vida dela parece que virou de cabeça para baixo. Tudo começou a parecer errado. Jian Shuin começou a se arrepender. Ela achou que conseguiria aceitar a vida sem mim. Mas a realidade é exatamente o oposto. A cada minuto e segundo após eu partir, ela estava pensando em mim. Ela esperava que eu aparecesse a qualquer momento, voltando ao passado. Mas eu me casei com Qin Shuelan. Jian Shuin, só de pensar nisso, sentiu que estava um pouco difícil de respirar. Ela estava prestes a ligar novamente para Qin Shuelan. De repente, Song Jinyan ligou para ela primeiro. Shuin, você se lembra da última vez que te acompanhei à consulta? O relatório saiu. Você está grávida. Nós teremos um filho. Você está feliz? Zumbido. Jian Shuin ficou paralisada no lugar. Após um longo tempo, ela finalmente conseguiu reagir ao que ele disse. Ela deveria estar feliz. A primeira reação que surgiu não foi felicidade, mas pânico. Se ela tiver um filho, ainda poderá vir atrás de mim? Ela já fez muitas coisas que me machucaram. Agora ela realmente está grávida do Song Jinyan. Eu ainda conseguirei perdoá-la? Ela não se atreve a pensar. Quanto mais ela pensa, mais angustiada fica.
Jian Shuin respondeu de maneira hesitante. Jinian, você realmente não pode abrir mão desse filho? Ao ouvir essas palavras inesperadas dela, o sorriso no rosto de Song Jinian congelou. Sim, Shuin. Eu realmente quero ter uma criança como companhia. Especialmente uma que seja nossa. Não discutimos essa questão antes? Se você não conseguir aceitar, ou se estiver preocupada com Yunxi, por ciúmes e raiva em relação à questão da criança, então você pode muito bem acabar. Afinal, eu só quero ter uma criança. Não precisa ser necessariamente a sua. Ele raramente não consegue controlar o tom. Pouco irritado. Jian Shuin ficou um pouco nervosa. Ela rapidamente tentou explicar de forma atrapalhada. Eu não tenho problema em aceitar isso. Só que eu estou pensando que essa criança vai chegar tão rápido. Não se preocupe, eu vou entender qualquer decisão que você tome. Se Yunxi não quiser, então não tenha essa criança. Eu não quero que isso afete seu relacionamento com Yunxi. Embora Yunxi agora esteja casado, você ainda tem a chance de voltar com ele. Song Jinian deliberadamente recuou para avançar. Como era de se esperar, Jian Shuin ouviu suas palavras. Então, imediatamente tomei a decisão. Jinian, eu vou ter esse filho. E vou assumir a responsabilidade de mãe para cuidar bem dele. Vou explicar tudo claramente para Yunxi, mesmo que ele se divorcie e volte para mim. Isso de forma alguma afetará seu filho. Ele me ama e com certeza aceitará nosso filho. Recebendo essa resposta satisfatória, Jinian sorriu e disse que está bom. Não importa, desde que Jian Shuin desejem cuidar desse filho, isso é o suficiente. Com a proteção da família Jian, a herança da família Song, ele certamente vai conseguir. Depois de desligar o telefone, Jian Shuin se arrependeu. Ela não quer abortar o filho, mas não sabe como me convencer a voltar, a me persuadir a aceitar essa criança. Depois de muita indecisão, Jian Shuin decidiu continuar atacando a empresa de Qin Shuelan. Embora uma empresa esteja em Beijing e a outra em Liangshan, ambas têm filiais em ambas as localidades, e até têm interseções nos negócios, especialmente na cooperação com o país. As duas famílias são concorrentes-chave entre si. No passado, Jian Shuin ainda não entendia por que Qin Shuelan precisava fazer isso. 5 anos atrás, as empresas da família Ji e da família Mei, as principais atividades comerciais das famílias ainda se cruzavam um pouco, até que Qin Shuelan assumiu o controle da família Qin. Gradualmente desenvolveu negócios semelhantes aos da família Jian. Era necessário lutar contra a família Jian até o fim. Qin Shuelan é extremamente capaz. Ela até fez inúmeras armadilhas para a família Jian. Naquela época, Jian Shuin ainda achava que Shuelan estava deliberadamente mirando na família Mei. A família Qin e a família Mei têm uma. Até agora, Qin Shuelan se casou comigo. Só então ela entendeu a razão pela qual Qin Shuelan mira na família Jian e nela mesma sou eu. Portanto, agora Jian Shuin quer mirar em Qin Shuelan. Não passa de usar os mesmos métodos. Ela queria forçar Shuelan a se encontrar com ela ativamente. Jian Shuin trabalhou arduamente na empresa por um bom tempo. Até mesmo os convites de encontro ativos de Song Jinian, ela recusou várias vezes. Song Jinian não ficou triste. Ele só enviava algumas mensagens e fotos de casa de vez em quando, para tranquilizá-la. Jing SHYNG gostaria de pensar que era verdadeiro. A beleza de SHY, a sombra é apenas uma disposição. Até este dia, Shen Shuya de repente enviou uma foto tirada discretamente de um box de bar. Na foto, sob a luz fraca e ambígua, Song Jinian estava envolvido com uma mulher de corpo sedutor e sexy. Os dois estavam tão envolvidos em um beijo que era impossível separá-los. A mão de Song Jinian também estava indiscretamente se movendo para dentro da roupa da mulher. Jian Shuin, como uma antiga boa amiga. Esta é a última vez que te lembro. Song Jinian definitivamente não é uma boa pessoa. Mesmo que você esteja grávida dele, ele ainda irá flertar com outras mulheres. Mas se você se tornar um fardo e perder seu valor, ele não hesitará em te abandonar novamente, para ficar com outras mulheres. Ele pode até se aproveitar da sua desgraça. Se você insiste em continuar obcecada por Song Jinian, então acredito que não precisamos mais ser amigas no futuro. Cada palavra de Shen Shuya, com um tom de profunda decepção com alguém que não corresponde às expectativas. Jian Shuin olhou para aquela foto inúmeras vezes, com os olhos quase vermelhos. Tanto rei. Ela já teve o filho dele. Por que ele ainda precisa flertar com outras mulheres? Nos últimos dias, ela não foi boa o suficiente para ele? Ela não guardou rancor e deu tanto por ele. Por que ele ainda precisa machucar seu coração assim? Uma onda de raiva imensa subiu instantaneamente em seu coração. Jian Shuin, cheia de raiva, digitou algumas palavras com força. Me mande a localização. Eu vou para aí agora.
Depois que Shen Shui enviou a localização, Jian Shuin foi o mais rápido possível até lá. Do lado de fora da sala, Jian Shuin estava inteira, irradiando um frio que penetrava nos ossos. Shen Shui recuou alguns passos, querendo evitar ser ferida por engano. As duas pessoas na sala ainda se beijavam, completamente indiferentes à presença dos outros. Song Jinian trocava de respiração habilidosamente, enrolando-se e beijando as mãos nos seios da mulher. Yuni e Song Jinian começaram a explorar lentamente, dentro da saia dela, preparando-se para agir. Desde que ela diga uma palavra que seja pode, ele imediatamente tirará todas as suas roupas e avançará sem hesitação. Claro, querida, eu sou seu. Ouvi dizer que aquela mulher está grávida do seu filho. Querido, você não vai me abandonar, vai? Song Jinian segurou sua cintura e abriu suas pernas. Claro que não. Mas eu só quero que Jian Shuin dê à luz meu filho. Assim, a fortuna da família Song será apenas minha. Além disso, eu também quero a família Jian. Os olhos dele estavam cheios de malícia. Xiao Yunxi, aquele homem ainda é muito burro. Ele só sabe agradar Jian Shuin de maneira boba. E ainda assim, pagou tanto em vão. Merece mesmo. Não importa se ele voltará ou não para Jian Shuin. Este filho dentro da barriga de Jian Shuin. Na hora, tudo na família Jian naturalmente será meu. Você já preparou o remédio que Yunian pediu? Depois que essa criança nascer, eu ainda vou usar para Jian Shuin. Não atrapalhe o meu plano. Xie Yunyi hesitou um pouco e pegou um frasco de remédio, mas foi imediatamente tomado por Song Jinian. Ao vê-lo examinando o folheto de instruções com satisfação, Xie Yunyan falou, um pouco relutante. Você tem certeza de que realmente quer fazer Jian Shuin não ter filhos? Esse remédio é uma droga proibida e causa grandes danos ao corpo. E os danos são irreversíveis. Você não tem medo de que ela te odeie quando souber? Ela é a médica que Song Jinian conheceu no exterior. Ela voltou para o país com ele. Esse tipo de remédio também não é fácil de conseguir. Ela teve muito trabalho. Naturalmente, ela também estava preocupada que tudo isso acabasse expondo-a. Mas Song Jinian simplesmente sorriu desinteressadamente. Ninguém pode me dissuadir de algo que eu já decidi. Depois que o filho nascer, eu definitivamente darei a ela a medicação. Fique tranquilo, mesmo que ela saiba. Ela me ama tanto que não se importará com tantas coisas. Ela me ama a ponto de se sacrificar incondicionalmente por mim. É apenas que o corpo terá algumas consequências. Não posso ter mais filhos, apenas isso. Eu já estou com ela. E já temos um filho juntos. E ela não se importa de eu ter tido um filho com Xiao Yunxi. O que mais ela poderia estar insatisfeita? Dito isso, ele riu desdenhosamente. Ele não dava a mínima para o amor profundo de Jian Shuin. Para ele, o amor profundo era a coisa menos útil. Mas também era a coisa mais útil. Ele aproveitava esse amor de Jian Shuin. Essa paixão era suficiente para fazer muitas coisas. Song Jinian apertou o frasco de remédio com satisfação. O plano em sua mente já estava bem completo. Só estava esperando o tempo para realizá-lo. Após guardar o frasco de remédio, ele notou o pânico no rosto de Xie Yunian. Fique tranquila, Yunian, eu não faria isso com você. Assim que meu plano der certo, será bom para você e para mim. Jian Shui me ama e não vai se aprofundar nisso, pode ficar tranquilo. Xie Yunian sorriu triste e tomara. Os dois se abraçaram calorosamente. Jian Shui ficou na porta e ouviu tudo. Sentiu como se estivesse caindo em um poço de gelo, seu corpo todo estava gelado até o extremo. Ela já havia me dito palavras semelhantes no passado. Agora, de alguma forma, isso se voltou contra ela mesma. Até que ela vivenciou pessoalmente essas palavras dolorosas. Somente então ela realmente sentiu a dor que eu soube quando tudo aconteceu. O retorno parecia ter aberto uma grande ferida. Um vento frio soprava intensamente para dentro. Meu coração já estava uma bagunça, machucado e sangrando. Dói intensamente. A sensação de tristeza até o desespero que dói profundamente na alma. Não é nada bom. Os olhos de Jian Shuin estavam frios. Seu rosto pequeno começou a exibir uma expressão cruel. Com um estrondo, ela abriu a porta com força. Um tapa atingiu o rosto de Xie Yunian, empurrando-a para longe. Em seguida, ela estava com os olhos vermelhos. Suas mãos estavam firmemente apertando o pescoço de Song Jinian. Song Jinian, você realmente é habilidoso. Você sabe que eu te amo. Não vai fazer nada comigo, certo? O oxigênio nos meus pulmões estava se tornando escasso. O rosto de Song Jinian estava avermelhado e roxo. Ele batia repetidamente nas mãos de Jian Shuin. Ela estava lutando desesperadamente. Estou me sentindo mal, me solte, por favor. Sua voz estava extremamente rouca. Era tão rouca e desagradável como um fole danificado. No entanto, ela não demonstrou nenhuma emoção.
Seus olhos estavam cheios de ódio intenso. Song Jin-yan, eu realmente te odeio. Eu fiz tanto por você. Antes, eu suportava apenas por ser tema de ostentação para você. Quando você viu que eu tinha deficiência nas pernas e não tinha mais valor para você, me abandonou. Eu também suportei. Você viu que eu voltei e estou aqui para abortar meu filho. Vou tirar o rim do Yuxi para você. Eu suportei tudo isso só porque eu te amo. Mas como você me tratou? O que você realmente acha que eu sou? Você me vê como sua ferramenta mais útil. Eu sou uma pessoa de carne e osso. Meu coração também é feito de carne, eu também sinto dor. Song Jin-yan, você realmente precisa ser tão cruel comigo? Jian Shuin gritou com todas as suas forças, como se quisesse liberar toda a raiva que estava dentro dela. A força de Song Jin-yan ao bater em seu braço foi gradualmente diminuindo. O movimento de luta também foi ficando cada vez menor. Não conseguia emitir nenhum som. Seus olhos reviraram-se, vendo que ele estava prestes a perder a respiração. Jian Shuin finalmente soltou as mãos, mas a fúria ardente em seus olhos permanecia, e não parecia ter intenção de se apagar. Song Jin tossia desesperadamente. Quase estou cuspindo os pulmões. O rosto cheio de alívio por ter sobrevivido a um desastre. Depois de um bom tempo, ele começou a recobrar a consciência. De repente, ele caiu de joelhos no chão. Shuin, você me entendeu mal. Eu nunca pensei em te intimidar, isso não está em mim. Eu te amo. Bem, não tenho como evitar. Se eu não lutar pelo patrimônio da família Song, eu não terei nada. E ainda posso acabar na... Você não quer ver essa cena? Jian Shuin sorriu desesperado de uma maneira que é mais feia do que chorar. Realmente não pensei que chegaríamos a essa parte. Você ainda está atuando, me enganando. Você diz que me ama repetidamente. Mas quando vai para a cama comigo pedindo um filho, você também está na cama com outras mulheres. Como é que um filho não pode te satisfazer? Ou você realmente é assim tão promíscuo por natureza? Você diz que não pode. Se você quer a herança da família Song, pode me contar. Eu ajudo você a lutar e a conseguir. Mas por que você é tão ganancioso? Querer obter tudo da família Jian. E ainda me deu a poção que me tornaria estéril. Mas quando você prometeu me casar, seja da família Song ou da minha, tudo isso é seu. O que você deseja que não tenha? Por que você tem que desprezar meus sentimentos por você? Jian Shuin questionou com voz cortante e cheia de dor, como se estivesse chorando sangue. Song Jin estava pálido, com o rosto cheio de dificuldades. Seus lábios tremeram por um longo tempo, mas ele não conseguiu dizer uma palavra. O salão inteiro ficou em silêncio absoluto. Depois de muito tempo, respondeu de forma hesitante. Essas duas coisas são diferentes. Ele não queria explicar exatamente o que era diferente. Os olhos de Jian Shuin estavam cheios de decepção, e sua voz era fria como gelo. Se você não consegue dizer, eu vou dizer por você. Você acha que casar comigo? A família Song e a família Mei não podem ser completamente suas. Você quer poder e riqueza. Tudo isso está firmemente sob seu controle. Song Jin, você é tão ganancioso. Mas você deveria olhar melhor para si mesmo. Você realmente tem essa habilidade de controlar tudo? Além de enganar a mim e essas mulheres sem grande valor, o que mais você consegue fazer? Você não é. Não é apenas um pouco. Ver sua própria voz do coração sendo expressa por ela. Song Jin não está mais se fazendo de vítima. Ele rebateu indignado. Como Xiao Yunxi pode se comparar a mim? Estamos na mesma linha de partida. Ele não pode me superar. Eu me esforcei todos esses anos e não consegui ganhar seu coração. E eu, com facilidade, consegui te ter sob meu controle. Isso não é suficiente? Eu consigo enganar e fazer com que mais mulheres me ouçam. Isso não conta como uma habilidade minha? Ele sorriu desinteressadamente, seus olhos cheios de malícia. Jian Shuin, eu sei que você me ama. Já temos um filho, então pare de fazer drama. Você não quer que eu termine com aquelas mulheres? Eu vou terminar, é isso. No futuro, vou me casar com você. Nós três vamos viver bem juntos. Esqueça tudo o que aconteceu antes de hoje. Que tal começarmos de novo? Ele espera confiante pela resposta afirmativa de Jian Shuin. No entanto, desta vez, ela permaneceu indiferente desde o início até o fim. Song Jin, eu realmente me arrependo de ter te amado. No passado, você conseguiu me enganar sempre. Era apenas porque eu te amava. Caso contrário, com suas técnicas medíocres. Mas a partir de hoje, eu não te amo mais, eu desisto de você, Song Jin. A voz de Jian Shuin era calma como água, sem a menor ondulação. Como se estivesse falando de algo que não tinha nada a ver com ela. No entanto, em seu coração, ela não estava tão calma como aparentava.
Uma pessoa desprezível que amou por mais de 10 anos. Neste momento, é preciso desistir completamente. É como se tivesse que arrancar algo do coração. Retirar brutalmente um pedaço de carne podre e fedida. A dor era quase insuportável, a ponto de quase a fazer perder a consciência. Mas ela não podia, ainda tinha coisas a resolver. Jian Shuin mordia a ponta da língua com força. O gosto do sangue rapidamente se espalhou na cavidade da boca. A sensação de dor a fez acordar. Song Jinyan, vamos nos livrar dessa erva daninha que não é amada. Eu não quero vê-lo continuar existindo neste mundo. Após dizer isso, ela virou-se indiferente e estava prestes a ir embora. Mas foi abraçada por Song Jinyan por trás. Shuin, eu errei, eu realmente sei que errei. Você pode me perdoar? Antes, você já me perdoou tantas vezes. Não pode me perdoar mais uma vez? Esse meu jeito não foi você quem criou? Você tem que ser responsável por isso. O que eu e Xiunian temos a ver com isso? Você pode acreditar em mim? Mesmo que não acredite, me dê uma chance. Eu com certeza serei um bom pai. Ele segurou firmemente sua cintura com as duas mãos. A voz estava extremamente fraca. No entanto, em seu coração, não havia mais espaço para a dor. Jian Shuin estava extremamente indiferente, desdobrando os dedos de Song Jinyan um por um com força, nem ligando para deixar suas mãos roxas. Song Jinyan, o aborto não é uma discussão, é um aviso. Eu não te dei a chance de recusar. Essa criança não pode ser mantida. Daqui para frente, se você quiser que outra pessoa tenha filhos, não é mais da minha conta. As palavras frias atingiram o coração de Song Jinyan. Desta vez ele estava realmente com medo. Não tire meu filho. Ele implorou com todas as suas forças, de joelhos, e se aproximou para segurar as pernas de Jian Shuin. No entanto, alguns seguranças da família Jian o controlaram com expressões impassíveis, na mão de Xie Yunian. Mas, em pouco tempo, a criança se separou de o corpo de Jian Shuin. Com a perda da criança, Jian Shuin não demonstrou tristeza alguma. Se esse filho, se essa vida, ela só teme nunca mais ter a chance de me pedir perdão. Agora ela vai retribuir, pouco a pouco, os erros que cometeu. Ela me deve muito. Ela vai me compensar. Jian Shuin havia engravidado há pouco tempo e logo acordou após o aborto. Ela segurava o abdômen que ainda doía levemente. Do lado de fora da sala de cirurgia, Song Jinyan chorava em desespero. Mas ninguém se aproximou para confortá-lo. Eu errei, eu realmente errei. Agora a fortuna da família Song está completamente perdida. E Xiunian? Ela não pode me explicar? As palavras insultuosas dele estavam prestes a sair. Jian Shuin interrompeu. Não perca seu tempo. Xiunian foi presa por envolvimento em contrabando de drogas ilegais. Você ainda não pode entrar por enquanto. Sério? Não vai acontecer nada comigo. Song Jinyan não entendeu o que ela quis dizer. Ele apenas pensou que Xiunian assumiu a culpa e que isso não tinha a ver com ele. No momento seguinte, as palavras de Jian Shuin completamente destruíram a ilusão que ele não deveria ter. Pode. Você ainda não pagou o que deve a Yunxi. Como é que pode entrar agora? Shen Shuya, por favor, alguns dias depois. Esperar até que a saúde de Song Jinyan melhore. Então, vamos direto agendar a cirurgia para removê-lo. Aquele osso que não pertence a ele. O que não lhe pertence deve voltar ao seu dono original. Ao ouvir essa frase extremamente perigosa, Shen Shuya ficou sem reação por um bom tempo. Jian Shuin, você ficou louca? O rim removido não pode voltar. Muito menos com o corpo de Song Jinyan. Se ele perder este rim, vai morrer. Você realmente quer matá-lo? Song Jinyan também ficou apavorado. Ele rapidamente começou a suplicar em voz baixa. Jian Shuin, eu sei que estou errada. Posso me desculpar com Yunxi. Por favor, não tire meu rim, tudo bem? Eu não quero morrer, eu realmente não quero morrer. Dizia isso enquanto estava deitado na cama do hospital. Ele continuava recuando, encolhendo-se. Ele queria se esconder em qualquer fenda da parede para sair. O rim de Yunxi nunca pertenceu a Song Jinyan. Mesmo que não possa ser recuperado, deveria ser devolvido a Yunxi. Deixe que ele faça o que quiser. Não há espaço para discussão sobre isso. Jian Shuin, com olhar sombrio, disse de forma que não admitia resistência. Shen Shuya ficou temporariamente sem palavras. Ela não esperava que Jian Shuin tivesse deixado de amar. Naquele momento, realmente poderia ser tão drástica. Mas ela também não podia mudar os pensamentos de Jian Shuin. Após um longo tempo, Shen Shuya suspirou profundamente. Tudo bem, eu vou organizar o exame o mais rápido possível. O que faremos com Song Jinyan após a cirurgia? Jian Shuin disse, desinteressada. Temporariamente, vamos usar um rim artificial para salvar sua vida. Até que ele peça desculpas a Yunxi,
Então deixaremos que ele se vire sozinho. Depois de dizer isso, ela saiu do hospital sem hesitar. Não se importar com o que Song Jinyan disse. A partir de agora, tudo que envolve Song Jinyan não será mais da conta dela. Deixar esse relacionamento parecia mais fácil do que imaginava. Apenas o coração ainda doía levemente. Sempre lembrando-a das feridas que ela já havia sofrido. Jian Shui impressionava firmemente seu coração, ofegante com dificuldade. Mas essa dor é insignificante em comparação ao que ela me fez. Afinal, foi ela quem abortou a criança com suas próprias mãos. Foi ela quem me deu o leite que me deixou inconsciente na hora da retirada do rim. Até mesmo naquela vez que fui sequestrada, ela me empurrou para o perigo. Ela me feriu demais. Eu realmente reconheço meu erro e me arrependo de verdade. O que eu preciso fazer para que Yunxi me perdoe? Sem perceber, Shuin chegou. Na escola internacional onde estudou. O porteiro a reconheceu imediatamente e a cumprimentou sorrindo. Colega Jian, ou melhor, agora devo chamá-la apenas de Jian. Não esperava realmente ver você pessoalmente novamente. Falando nisso, faz muito tempo que você não volta à sua escola. Você era uma figura de destaque em nossa escola na época. Você e o colega Yunxi eram conhecidos como as estrelas gêmeas da Escola Internacional de Pequim. Agora, ainda circulam as lendas de vocês na escola. Falando nisso, realmente é uma coincidência. Recentemente, o colega Yunxi também veio à escola. Dizem que veio visitar o professor. Você veio hoje por um motivo semelhante? Jian Shuin ficou muito surpresa, com as pupilas dilatadas. Ela rapidamente agarrou a mão áspera do porteiro. Yunxi já veio aqui antes. Para onde ele foi? Você ainda se lembra? Eu quero visitar os lugares que ele frequentou. O porteiro ficou surpreso com a ação dela. Ele a olhou várias vezes para confirmar se não estava enganado. Então, ele abriu a porta tremendo de medo. Depois que o colega Yunxi visitou o professor naquele dia, ele foi para a floresta onde vocês plantaram árvores no dia da árvore. Aqueles bosques onde fizeram trabalho voluntário plantando árvores. Não sei exatamente o que ele fez lá. Talvez você descubra se for lá. Muito obrigado. Após receber uma resposta precisa, Jian Shui encaminhou rapidamente em direção à pequena floresta, seguindo sua memória. Cada árvore aqui tem um proprietário. As árvores têm placas penduradas, escrevendo qual ano, qual turma e qual aluno plantou. Ela procurou várias árvores consecutivamente. Finalmente encontrou a árvore que tinha seu nome pendurado. As marcas no tronco da árvore são extremamente ofuscantes. É evidente que foram feitas recentemente. Jian Shui ficou relembrando por um bom tempo. Finalmente conseguiu se lembrar de uma memória relacionada. Durante o ensino médio, ela e eu. Song Jinyan também era uma figura proeminente na escola. Nós três crescemos juntos como amigos de infância. Mas em seus olhos só havia espaço para Song Jinyan. Portanto, ela não se importava com nada relacionado a mim. No dia do dia da árvore, as irmãs descobriram a árvore que dizia eu gosto de Jian Shuin. Todas começaram a provocá-la, dizendo que ela era sortuda. Os dois amigos de infância giravam ao seu redor. Ela apenas disse friamente: eu não preciso de pessoas sem importância ao meu redor. Justamente eu sou essa pessoa. Até agora, Jian Shuin suspeita. Talvez eu ouvi naquele dia. Por isso, acabei me afastando dela aos poucos. Apenas guardei meus sentimentos por ela dentro de mim. Não ousava me aproximar nem incomodá-la. Se há 5 anos Song Jinyan não a tivesse abandonado, talvez ela nunca soubesse. Quando ela amava Song Jinyan, eu também a amei em segredo todos esses anos. Mas agora, aquelas palavras que escrevi já não existem. Eu a coloquei completamente em seu lugar. Jian Shuin sentiu seu coração como se estivesse sendo cortado. Até mesmo respirar estava especialmente difícil. Ela não conseguia aceitar. Jian Shuin comprou uma pequena e desenhou cuidadosamente uma frase na árvore. Xiao Yunxi e Jian Shuin estarão sempre juntos. Em seguida, ela foi a cada lugar que tinha a ver comigo. A corrente com seus nomes na ponte dos amantes desapareceu. O relacionamento, ela ainda pode comprar um novo para pendurar novamente. No templo Miaoyin, Jian Shuin encontrou o abade e perguntou ansiosamente: Abade, por favor, onde está o pano vermelho que Yuxi pendurou? Você pode me levar para ver? Ela só soube disso através de mim antes. Eu pedi muitos panos vermelhos por ela. Mas não estava claro o que eu realmente pedi. Apenas porque não me importava. O abade estava hesitante, com uma expressão complexa. Depois de um tempo, ele juntou as mãos em oração. Suspirou profundamente. Amida Buda, Jian Xianque. Não faz muito tempo que você gastou 5 milhões em doações. O desejo que Xiao Xianque pendurou. Todos os panos vermelhos foram retirados e jogados fora. Agora não conseguimos encontrar, e também não temos como fazer nada. Ao ouvir isso,
Jian Shuin só sentiu um zunido em seus ouvidos. O que ela fez na época? Meus sentimentos foram pisoteados e desperdiçados assim. Eu realmente mereço ter saído. Jian Shuin se deu um tapa forte no rosto, cheia de culpa extrema. Depois de um bom tempo, ela finalmente se acalmou e falou com seriedade. Monge, agora eu posso oferecer mais 10 milhões de dinheiro de fogo. Retire todas as fitas vermelhas dos desejos que o Song Jinyan penduramos. Coloque no lugar os desejos que o Shi pediu por mim. O monge balançou a cabeça, impotente, e suspirou profundamente. Ela realmente é uma tola apaixonada. Ele não recusou porque sabia que não poderia recusar. O que Jian Shuin quer fazer, ela deve realizar. Não sabe há quanto tempo. Jian Shuin escreveu à mão mais de 10 mil fitas vermelhas de desejos, todas diferentes. Pendure com suas próprias mãos. Incontáveis fitas vermelhas flutuavam ao vento, representando seu verdadeiro coração. Que eu possa perdoar Jian Shuin e reatar. Que Jian Shuin e eu possamos envelhecer juntos, com amor eterno. Depois de sair do templo Miaoyin, Jian Shuin descansou a noite toda. Pegou um avião rumo à cidade S. Viagem de negócios. Durante esses dias, ela lutou inúmeras vezes contra Qin Shuegang. Mas todas terminaram em vitórias arriscadas para ela. Em várias dessas batalhas, ela pôde reconhecer que era meu estilo de agir. Mas eu não queria vê-la. Não havia outra opção, ela só podia ir até mim. O prédio do grupo Qin estava em pé. Jian Shuin estava esperando à beira da estrada com um carro cheio de presentes. Mais de 10 mil flores estavam dispostas formando a frase "Perdoe-me". Incontáveis relógios de antiguidades com preços exorbitantes, entre outros. Vários presentes enchiam todo o porta-malas. Como se não valessem nada. Essa grande cena imediatamente atraiu a atenção de inúmeras pessoas. Jian Shuin ainda pagou comigo. Bastava vê-la para que dissesse, Jian Shuin, desculpe-me, ela reconheceu seu erro. Assim, ela poderia receber 10 mil. Incontáveis transeuntes se ofereceram para ajudar. Eu e Qin Shuela acabávamos de sair da porta da empresa. E nos deparamos com essa grande cena à nossa frente. A expressão dos dois instantaneamente mudou. Yun-Shi. Jian Shuin voltou procurando seu perdão. Você vai olhar para trás? Mesmo que esses dias tenham sido simples e felizes para eles. Qin Shuela ainda se sente um pouco insegura. Afinal, eu realmente amei Jian Shuin por tantos anos. O coração dela não pôde deixar de acelerar. Eu lhe dei um olhar reconfortante. Peguei a mão dela e entrelacei nossos dedos. Eu não vou olhar para trás novamente. Eu não quero mais vê-la. Qin Shuegang, você pode ter um pouco mais de confiança em si mesmo. Hoje, a única coisa que eu lamento é não ter conseguido desistir de Jian Shuin e ficar com você mais cedo. Ao ouvir isso, os olhos de Qin Shuegang se abriram de surpresa. Ao vê-la assim, eu dei uma leve risada. Inclinei-me e a beijei nos lábios. Qin Shuelan, eu já não a amo mais. Estou tentando me apaixonar por você. Então, por favor, me ajude a afastá-la agora. Ela está meio demais. Qin Shuegang lambeu os lábios instintivamente. A ponta dos dedos pressionou a marca de lábio, e ela estava imensamente alegre por dentro. Tudo bem, eu vou afastá-la. Não a deixarei aparecer na sua frente. Dizia isso enquanto me empurrava em direção à porta da empresa. Já não havia cluncines e o charme de antes. Seus olhos instantaneamente se tornaram sombrios. Ela exalava uma aura assustadora. Sua presença dominou o ambiente diante de Jian Shuin. Ela lhe deu um tapa forte. O que você ainda está fazendo se envolvendo com meu marido? Ele disse com suas próprias palavras que não irá mais te perdoar. Seus esforços são realmente ridículos. No passado, você não valorizou e feriu Yun-Shi tantas vezes. Agora você finge que se importa e chama alguém para moralmente chantageá-lo. Você realmente acha que assim ele vai te perdoar? Isso é impossível. Enquanto falava, seus movimentos das mãos estavam se tornando cada vez mais rápidos. Seus olhos brilhavam com uma luz feroz. Não vê a hora de acabar com a Jian Shuin. Jian Shuin também lutava com todas as suas forças. A pessoa que Qin Shuegang e Yun-Shi realmente gostam sou eu. Se eu cometer um erro, vou pedir desculpas a ele. Eu farei o que ele me pedir, estou disposta a tudo. Mas isso não tem nada a ver com você. Você é apenas uma ladra que aproveitou a situação para roubá-lo. Não pense que ele vai se apaixonar por você. Os dois estavam lutando. Cada golpe era dado com toda a força, sem deixar espaço para erro. Até mesmo verbalmente, não hesitavam em ferir o coração um do outro. Qin Shuelan deu uma risada fria. Eu te amo. Se me ama, vai se casar comigo. Se me ama, vai me beijar e cumprir suas obrigações conjugais. Jian Shuin, não se ache tão importante. Ele não vai te amar, e muito menos te perdoar. Desista logo dessa esperança. Dizia isso.
Atrás dela, uma infinidade de seguranças chegou. Qin Shuelan não é alguém fácil de se mexer. Desde que consiga seu objetivo de afastar Jian Shuin. Não importa quantas pessoas eu chame. Este é o território dela. Vários seguranças seguram Jian Shuin. Eles aprendem sem dar a ela nenhuma chance de lutar. Ela está cheia de feridas. Mas parece que não sente dor. Seus olhos estão fixos em mim à distância, lutando desesperadamente. Yunxi, me desculpe. Dito isso, Jian Shuin tosse com força, expelindo sangue. Ela está tão machucada que seus órgãos internos parecem deslocados. No entanto, ela continua a olhar para mim com determinação. Não quer perder nenhuma das minhas expressões. Qin Shuegan está completamente enojado. Ele rapidamente acena com a mão. Ele sinaliza para os seguranças levarem Jian Shuin. Ela pega um lenço umedecido e limpa cuidadosamente todo o sangue que pertence a Jian Shuin. Somente quando tudo está completamente limpo, ela vem até mim. Yuxi, você acha que isso é um pouco violento? O rosto dela, frio e distante, expressava uma preocupação profunda. Eu balancei a cabeça. Não vai. Apenas não esperava que Jian Shuin ainda voltaria a me procurar. Ela não deveria passar a vida ao lado de Song Jinyan? Qin Shuelan vai descobrir todos os feitos de Song Jinyan. Ela me contou tudo. Fiquei surpreso ao ouvir o que Song Jinyan fez. Não esperava. A maneira como Jian Shuin se... Mas também é ridículo. Eu estive ao lado dela todos esses anos. Ser tão bom com ela não foi suficiente para tocá-la. Mas agora Song Jinyan realmente vai machucar o corpo dela. E ele está tendo relações com outras mulheres. Ele só a utiliza e quer roubar a família Jian. Só então ela deixou de amar verdadeiramente Song Jinyan. Parece que ainda é uma faca, não é? Não sabe o que é dor quando é em si mesma. Se Song Jinyan precisar de um rim, o que ele quer é o dela. Ela ainda falaria disso com tanta facilidade? A mesma coisa aconteceu com Jian Shuin, e ela aceitou. Mesmo que em seu coração houvesse um amor intenso, haveria um dia em que ele seria completamente consumido. Como ela poderia achar que algumas palavras leves de desculpas me fariam voltar? Eu só sinto que é extremamente irônico. Mesmo que ela sofresse muitas feridas por minha causa, isso não seria suficiente para compensar a dor que eu já sofri, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Qin Shuelan, fique tranquila. No restante da minha vida, só terei você. Eu a abracei firmemente, como se estivesse confortando-a, mas também a mim mesmo. Qin Shuelan também me abraçou de volta. Certo, estaremos juntos para sempre. O segurança limpou aquelas decorações incomodas do lado de fora. Tudo voltou ao normal. Qin Shuelan me levou para casa. No entanto, ao acordar na manhã seguinte, Jian Shuin, que já tinha sido mandada embora. Neste momento, ela apareceu novamente do lado de fora da vila deles. Jian Shuin estava de joelhos na chuva, esperando por mim com determinação. Ninguém conseguia fazê-la sair, não importava quem fosse. As feridas em seu corpo não foram tratadas. A grande área de machucados roxos e vermelhos parecia um tanto assustadora. Desculpe, Shi. Ela... Sua voz estava rouca, mas ela ainda não tinha intenção de parar. A chuva pesada lavava seu corpo sem piedade. A velha ferida em sua perna doía levemente. Seu rosto começava a ficar pálido, sem cor. Seu corpo balançava várias vezes, como se estivesse prestes a desmaiar. Eu, no entanto, não sentia nenhuma pena. Apenas observava essa cena com indiferença, como se estivesse apreciando uma peça que não tinha relação comigo. É realmente ridículo que ela tenha usado uma tática tão desesperada. Será que ela acha que eu ficaria com pena? O corpo dela pertence a ela. Mesmo que ela morresse, isso não teria relação comigo.